Nada é bom. Nada é agradável. Além de tudo, eu ando sentindo uma coisa tão estranha nos últimos tempos. É difícil explicar. É uma espécie de sensação de pânico permanente, de angústia. Quando eu desci hoje do avião, senti isso mais forte do que nunca. Parecia que eu estava chegando a um lugar estranho e distante, longe de tudo. E que havia alguém ou alguma coisa me observando, me olhando fixamente. Eu me sentia fora do mundo. E havia algo me rondando, cercando, observando tudo que eu fazia. Quando eu já estava no ônibus, subindo a serra, voltei a sentir a mesma coisa. Foi horrível. Aquela sensação de estar sendo levada para não sei onde. Eu já nem sabia como tinha vindo até ali. Era tudo como nas fotografias que você me mandou. Tudo lindo, perfeito, agradável. O sol, as ruas, as flores, o ar limpo e fino. Mas eu com aquele aperto dentro de mim. Pensei até em voltar. E você não queria saber que eu tinha chegado até aqui. Esse trechinho que você acabou de assistir é do filme As Filhas do Fogo, de 1978. É um filme dirigido por Walter Hugo Couri, que é um diretor que tem já um histórico de filmes um tanto controversos e alguns aclamados aqui no Brasil. Ele fez várias obras, principalmente nesse período aí dos anos 70 e 60. Eu já comentei sobre alguns aqui no canal, como Noite Vazia, O Anjo da Noite. Mas o que eu mais me interesso, digamos assim, na filmografia do Couri é que os filmes dele, até os que não são mesmo focados em suspense ou horror, eles têm uma vibe um pouco desconfortável, um pouco, sabe, aquela coisa estranha. Parece que tem alguma coisa errada. E esse filme, ele consegue, assim, trazer essa vibe perfeitamente. É um filme bem misterioso, que tem um estilo até um pouco à frente do seu tempo, se você comparar com várias outras obras que saíram depois. E tem várias coisas que eu gostaria de falar sobre ele, e vou falar nesse vídeo. Eu acho que uma coisa que é muito importante de abordar toda vez que eu falo, não só sobre filmes brasileiros, mas filmes em geral que ficaram meio que perdidos no tempo, esse filme não chega a ser uma lost media ou coisa do tipo, só que é aquele tipo de filme que, assim, será que um dia a gente vai conseguir, sem ser num festival de cinema, coisa do tipo, assistir uma cópia dele decente, uma cópia de verdade? Porque quando a gente assiste esses filmes, a gente não tá vendo uma cópia mesmo certinha do filme. A gente tá vendo uma gravação de quando ele passou na TV ou sei lá onde, tipo 30 anos atrás. Então, a gente não tá assistindo ele de uma forma completa. A versão original mesmo do filme está perdida. E pelo que eu tava pesquisando na internet, não tem nem versão em DVD pra poder comprar ou em fita. Então, o que a gente faz? Só espera mesmo e torce que, sei lá, alguém resolva valorizar esses filmes. Isso acontece não só aqui no Brasil, mas é uma coisa que acontece em vários lugares do mundo. Eu acho isso bem triste, porque é uma parte da nossa história, da nossa cultura, que a gente não consegue ter acesso. Só que tem alguém que tem acesso a isso, porque alguns desses filmes já passaram em alguns festivaizinhos de cinema. Então, tipo, existe uma cópia dele. Eles só não querem que a gente assista. Aí sabe o que eu acho realmente, assim, pior em tudo isso? É que às vezes acontecem algumas tragédias nesses lugares que armazenam esses filmes, como já aconteceu aqui mesmo no Brasil, de um incêndio, eu acho que é Cinemateca que se chama, não tenho certeza, mas assim, esses lugares que armazenam esses filmes mais antigos, né? Então assim, acontece alguma coisa e aí ele fica perdido pra sempre. Então eu acho que hoje em dia que a gente pode, sabe, armazenar, digitalizar essas coisas,
tinha que existir mais campanhas de valorização de cinema, porque se a gente deixar essas coisas se perderem no tempo, a gente vai estar realmente perdendo uma parte, né, da história do nosso cinema. Então é uma questão que eu sempre me pego pensando. Eu queria tanto assistir vários filmes, tipo, certinhos, sabe? Como eles são, e não só gravações de 30 anos atrás. Mas enfim, essa é uma questão que eu acho que é importante de destacar quando a gente fala sobre esse tipo de filme. Mas deixando isso de lado e voltando a falar sobre o filme em si, que é um filme que é classificado como horror, algumas pessoas acham que ele é só um filme de suspense, um mistério. Eu diria que ele é um horror existencial, sabe? Uma coisa que eu particularmente nunca vi antes no cinema brasileiro, dessa maneira, dessa forma que esse filme aborda. Eu acho ele muito interessante, ele se destacou muito pra mim em vários aspectos. E é por isso que eu queria tanto fazer um vídeo bom, completo sobre esse filme, porque eu acho que ele merece, de verdade. Mas enfim, eu tô enrolando muito. Sobre o que é esse filme? Calma, tem muita coisa pra explicar, mas eu vou tentar explicar pra vocês. Então, esse filme ele é ambientado lá na região serrana do Rio Grande do Sul. Acredito que ele foi gravado em Gramado, que é um lugar muito bonito, inclusive, e que também tem essa vibe ali, essa coisa de montanha, essa coisa da região serrana. Então já tem aquela neblina, já tem aquele mistério, sabe? Aquele clima mais frio e tal. Então é uma ambientação perfeita. Uma curiosidade é que o outro filme do Valtteri Guguri, que também é nesse estilo de mistério, terror, ele é ambientado na região serrana aqui do Rio. Como eu comentei naquele vídeo, ele é ambientado em Petrópolis, que é mais ou menos ali uma cidade que tem a mesma, não a mesma, mas tem uma vibe parecida com Gramado, sabe? É um lugar que também é assim mais frio, um pouco mais isolado. E uma coisa que eu acho que é importante também de destacar é que são casas, no caso, as duas casas desses filmes, são casas que têm uma pegada um pouco histórica. Elas têm aquela estética, aquela arquitetura colonial. E a gente sabe que boa parte dessas casas, por mais que sejam casas muito bonitas, elas nem sempre têm uma história, digamos assim, tão feliz, sabe? Principalmente com todo o contexto histórico aí do Brasil, enfim, né? A gente tem essa noção. Então, eu acho que esse fator desse estilo de casa colonial às vezes está associado a eventos eventos péssimos do passado, faz com que o clima de desconforto aumente mais ainda nesse tipo de ambientação. Não sei se vocês pegaram muito bem, assim, a vibe que eu sinto vendo filmes ambientados num lugar assim, mas eu acho que, com certeza, esse ambiente, ele é um personagem também pro filme, e adiciona essa coisa do desconforto e do mistério e do passado sombrio do lugar. Enfim. Nesse filme nós temos duas personagens principais, a Diana e a Ana. Agora que eu percebi que o nome delas meio que rima. Mas enfim, o Guguri também já tem um histórico de sempre colocar mais ou menos os mesmos nomes nas personagens dele. Ele tem várias Anas, sabe? E geralmente são as personagens um pouco mais, assim, ingênuas, ou um pouco mais... eu esqueci a palavra. Uma pessoa que devaneia mais ou menos isso. Mas enfim, a Diana, a família dela é dona dessa casa em que o filme é ambientado, que é uma casa gigantesca, rodeada por muitas árvores, um lago, e é um lugar que tem um histórico um pouco trágico e bem misterioso. O lugar todo tem uma vibe estranha, não só o lugar, mas até as pessoas que vivem ali, os empregados e a própria Diana, quando tá ali, ela fica mais misteriosa e diferente do que geralmente ela é quando ela não tá lá. Foi o meu avô quem plantou todas essas árvores aqui. Ele derrubou toda a mata que havia e tornou a plantar uma a uma essas que você está vendo, com sementes que tinha trazido da Alemanha. Primeiro ele queimou tudo que havia, fez um fogo enorme que durou muitos dias, não deixou nada em pé. Depois levou anos adubando, plantando, enxertando, até ficar assim. Ele queria fechar tudo, ter um lugar escondido, isolado, protegido, um lugar só para ele. Foi por isso que ele mandou cercar o parque inteiro com redes de arame muito altas. Não queria ser incomodado por ninguém. Ninguém podia entrar.
E a mata selvagem ficava isolada também, lá fora. Eu me identifico muito com esse meu avô. Eu também sinto vontade de ficar protegida e isolada de tudo, só com as coisas que eu gosto. A Ana é descrita ali no filme como uma amiga da Diana, mas particularmente eu e acredito que muitas pessoas não a veem dessa forma, né? No mínimo, elas têm um relacionamento platônico muito intenso, mas a verdade mesmo, eu acredito, é que elas têm um relacionamento sáfico, tá? Só que como esse filme ele é de 1978 e foi feito num período bem complicado aí do Brasil, de bastante censura, um período que, assim, era mais complicado abordar as coisas da forma que a gente aborda hoje em dia, eu diria. Então, eu acho que é por isso que o filme meio que disfarça isso aqui ou ali. Eu acho que se fosse um filme, assim, naquele estilo mais puramente, eu diria, pornô chanchada, uma coisa assim, ninguém se importaria. Só que quando você coloca um filme com questões de modo assim, complexas, e aí joga personagens complexas, aí já cria uma coisa que assusta mais nesse sentido político. Eu tô viajando um pouco, mas é um pensamento um pouco aí por cima que eu tive em torno disso. Mas enfim, a Ana vai visitar, né, a Diana nessa casa que ela mora. Quer dizer, na verdade a Diana acho que não mora lá. Tá passando uma temporada, uma coisa assim. Porque dá a entender no filme que as duas se conheceram fora dali. Eu acredito que num centro de cidade, coisa desse tipo. Já na viagem pra lá, a Ana sentiu um monte de coisas estranhas, né? Ela parece que tem realmente alguma coisa seguindo, observando. Ela vai sentindo uma coisa muito... uma angústia, eu diria. E aí, quando ela chega lá, é uma mistura de alívio e mais angústia. A gente vê isso no filme. A princípio, parece que ela é uma intrusa, todo mundo olha ela de uma forma estranha. Parece que o lugar todo ali é um grande limbo, uma coisa estranha. Causa realmente uma estranheza. A ambientação desse filme capta muito bem. Se você está em busca de assistir um filme que a ambientação em si seja grande parte, sabe, do horror, eu acho que esse filme é uma ótima escolha. E a trilha sonora também, ela capta muito bem essa coisa do mistério ali, sabe? Então, é uma combinação bem interessante. E quando a Ana chega lá, essa mistura de sentimentos, sabe? Entre finalmente ver a Diana, que é uma pessoa querida pra ela, mas ao mesmo tempo a Diana tá estranha também. Tudo tá esquisito, vamos resumir, tá tudo estranho. Estranho, esquisito, desconfortável. Mas nada parecia acolhedor. As pessoas pareciam me olhar de uma distância enorme, agressivas e indiferentes. Os jardineiros e também a Mariana. Tive vontade de fugir. Aí apareceu você saindo de não sei onde. E você também estava diferente. Não parecia a mesma, a que eu conheço. Você não parecia humana, não tinha sentimento algum. Ou melhor, parecia cruel, muito cruel. Mas quando você me abraçou, tudo pareceu desmanchar. Você pegou a minha mão, então. E aí eu percebi que sua mão estava incrivelmente fria. Fria. A história do filme, ela tem uma base bem simples. É toda essa questão do lugar ter uma história misteriosa e trágica, a relação enigmática das duas personagens, mas a gente também tem dois personagens, na verdade 3 personagens, que vão fazer com que a história fique ainda mais esquisita. A primeira é a Dagmar, que é uma vizinha ali da Diana, que tinha uma relação muito misteriosa com a mãe dela. Lembrando que a mãe da Diana, ela faleceu alguns anos atrás, de uma maneira misteriosa, no lago que eu falei pra vocês que tem lá no Casarão. Então, as duas tinham uma relação um pouco estranha, que a Diana não conseguiu compreender muito bem, porque na época ela era criança, então ela via de uma forma muito distante, digamos assim. Não só essa, a gente também tem a mãe mesmo da Diana, que é uma personagem bem misteriosa, que vai assombrar ali um pouco a história do filme. E a gente também tem um personagem que
eu não me lembro o nome, que é o personagem que é um viajante ali, bem folgado, inclusive, que chega pra ficar lá na casa e acaba tendo um relacionamento com a empregada, que eu acho que é Mariana o nome. Que é uma personagem que também é bem enigmática, honestamente. As cenas que eu acho mais interessantes desse filme, além das cenas finais, são todas essas cenas da Ana e Diana explorando aquele ambiente e refletindo ou comentando sobre as histórias trágicas que acompanham aquele lugar. É nisso também que elas acabam sendo convidadas para um festival na casa da Dagmar. Então começam algumas preparações para isso. Tem várias coisas que vão sendo construídas aos poucos nesse filme, que tem um estilo que lembra muito de algumas outras obras desse período, principalmente obras da Europa. Inclusive, uma curiosidade é que mesmo esse filme sendo brasileiro, boa parte do elenco é estrangeiro. As duas atrizes principais não são brasileiras, chega a ser engraçado, né? E uma coisa que era muito popular na época é que o filme, mesmo sendo um filme em português, ele tem uma dublagem por cima. Isso daí era bem comum, era uma técnica muito usada nesse período. Eu acho que se você já assistiu outros filmes dessa época, você já notou isso também. Esse filme também aborda uma área um pouco espiritual, eu diria. A personagem da Dagmar é uma personagem bem esquisita. Ela tem um hobby peculiar. Ela gosta de gravar vozes de pessoas que já faleceram. O que a senhora faz com tantos gravadores? São para o meu trabalho. Tantos assim? Não são tantos. Cada um para um tipo de coisa. A senhora grava o quê? Pássaros? Também, às vezes. Mas o que eu gravo mesmo são vozes. Vozes? Que vozes? É difícil explicar. E se eu te falar, é capaz de você achar graça. E a Ana fica muito intrigada com isso. Enquanto elas estão esperando por esse festival chegar, a Ana acaba se aproximando mais dessa Dagmar para poder explorar aí esses aspectos espirituais. E a Ana acaba ficando um pouco obcecada por isso, ela acredita de verdade e começa a ver algumas coisas estranhas. Eu confesso pra vocês que eu pensei em dar muitos spoilers sobre esse filme. Será que eu deveria? Vou dar spoiler sim. Então, se vocês não quiserem ver um spoiler desse filme, eu recomendo que vocês pulem pra essa minutagem, como sempre, porque agora eu vou abordar o filme de verdade. Eu contei, digamos assim, muito por cima, porque se eu falasse mais, assim, sem avisar de spoiler, eu ia acabar contando demais, então, enfim. Se você quiser assistir esse filme, tá? Se você quiser pular, não ver os spoilers, assista aqui mesmo no YouTube e também você pode baixar aí na internet, acredito que é a mesma versão que tem aqui no YouTube, que é uma versão não oficial, porque o filme, bom, até agora realmente não tem uma versão oficial pública. E é um filme curtinho, eu acho que ele não chega nem a ter 1h40, então dá pra assistir tranquilamente. Eu recomendo que você assista ele num dia mais frio, sabe? Pra poder completar ali mesmo a vibe. Quando eu assisti foi num dia assim e foi bem interessante. Mas enfim, recomendo demais que você assista esse filme. É um filme que tinha tudo pra ser um grande clássico mesmo do cinema brasileiro, mas ele ficou meio perdido, né? Enfim, é isso e a partir de agora é spoiler. Aos poucos, tudo que já estava estranho vai ficando ainda mais esquisito. A Ana começa a desenvolver muito essa conexão com esse mundo espiritual e ela começa a realmente ficar vendo a mãe da Diana pra lá e pra cá em todos os cantos. E a Dagmar, que é uma personagem muito enigmática, ela adora alimentar isso. Aos poucos, a gente vai percebendo que a relação que a Dagmar tinha com a mãe da Diana não era tão distante da relação da Ana e da Diana. As duas claramente tinham um relacionamento sáfico secreto. E após a morte da Dagmar, o relacionamento delas não foi embora, digamos assim. Elas ainda têm uma conexão ali espiritual e é o tipo de cena que eu acho que só assistindo de verdade
pra você realmente compreender a vibe desse filme. Porque falar por cima eu acho que não capta tão bem quanto assistir, sinceramente. Por mais que eu tente, eu acho que só assistindo mesmo que você consegue entender, sabe? Essa vibe toda que eu falo que o filme tem de mistério. Por que a senhora está brincando comigo? Brincando? O que você quer dizer com isso, Diana? Por que eu iria brincar com você? Vocês se lembram daquele outro personagem que eu comentei, que era um viajante folgado, inclusive? Então, ele também vai se demonstrando uma pessoa bem narcisista, aproveitadora, e ele cria uma tensão ali no ambiente também. A Mariana é uma personagem que é muito assim, receptiva, ela acaba aceitando muito a presença dele, ela é um pouco fraca quando se trata de relacionamentos, isso é mencionado pela Diana. Lembrando que a Mariana é a personagem que é empregada, e ela é uma personagem bem afetuosa, ela vê a Diana como se fosse quase que uma filha, mesmo que elas não tenham tanta diferença de idade, e ela acaba caindo bastante nos charmes desse cara que, sinceramente, nem tem charme nenhum, mas ela acaba caindo muito nisso. Isso vai abrindo portas para que ele seja cada vez mais estranho e mais invasivo, criando bastante tensão dentro da casa. E todas essas coisas ainda acontecem antes do tal festival, da tal festa misteriosa da Dagmar. E as duas personagens vão se preparando para isso nesse mundo de estranhezas. Esse personagem que eu disse pra vocês, que é um grande invasor, uma grande tensão, ele mostra um lado bem interessante também da Diana, mostra como ela também pode ser uma pessoa muito fria e até um pouco sádica, porque quando ela finalmente se cansa dele, percebe todas as coisas erradas que ele tem feito, todo o horror que ele tem imposto dentro da casa, digamos assim, silenciosamente, ela tortura ele. Dá pra perceber que ela realmente se diverte com isso, ela tem um lado sádico, que assusta até um pouco de ver, apesar de que eu também acho que ele era um personagem bem nojento e mereceu mesmo o que aconteceu com ele. E nisso a gente percebe que a própria casa é um personagem. Sabe por quê? Porque quando ela finalmente consegue expulsar esse cara de lá, a própria casa, o próprio lugar, acaba eliminando ele, mostrando que realmente tem alguma coisa ali mística rolando, principalmente com o lago e com todos os galhos, a floresta. Tem uma coisa viva ali, ou não viva, mas que tem uma energia. E quando finalmente chega o dia da tal festa da Dagmar, as coisas, de vez, mais ainda do que já estavam, ficam muito, mas muito mais estranhas. Então, quando elas chegam lá nessa festa, não parece uma festa, parece mais um funeral, sinceramente. Lembra bastante em alguns aspectos esses filmes mais folclóricos europeus, como O Homem de Palha, eu acho que é assim em português o nome. Então, essa coisa um pouco, não sei se é cultista ou uma coisa folclórica, mas é uma coisa estranha rolando, sabe? Então, quando elas chegam lá, elas percebem que acho que isso aqui não é bem uma festa não, hein? Parece mais uma espécie de ritual esquisito, uma coisa ali estranha tá acontecendo. Honestamente, a esse ponto já aconteceu tantas coisas estranhas que parece que isso nem é tão estranho quanto o resto do filme. Mas enfim, quando elas chegam lá, a Ana ela começa a ter surtos e ataques e a Dagmar, ela assim, parece que debocha mesmo de tudo isso. E ela sabe que a Ana não tá louca, porque ela tem uma conexão com esse mundo espiritual todo. Então, nesse ponto do filme é que é revelado de uma vez que a mãe da Diana e a Dagmar tinham realmente um relacionamento sáfico
e que as duas são quase que um reflexo da Ana e da Diana. É um pouco difícil de explicar, mas é como se realmente fosse ali um reflexo das duas. E as duas, quando se revelam, quando a mãe da Diana se revela mesmo como uma aparição, elas fazem um grande deboche de tudo e a gente não sabe se ri ou se acha assustador. É uma cena que tem uma vibe bem estranha, sinceramente, mas eu confesso que eu gostei de ver uma cena assim no cinema brasileiro, porque, sei lá, é perto de casa. Tia? Mas o que é isso? O que você está dizendo, Diana? Minha única tia Gertrudes, morreu há muitos anos, infelizmente. Quase todos nessa casa já morreram. E eu estou esperando a minha vez de morrer. Às vezes tenho a impressão que nem eu estou viva. Tenho certeza que se morre muitas vezes, em muitos tempos. Nisso o filme vira um limbo total mesmo, porque elas não conseguem escapar disso, fica tudo um caos. E tem uma cena que eu acho bem interessante, que é a cena que elas tentam fugir da casa e quando elas abrem assim a janela, tem tipo um monte de galhos, não dá pra sair, não tem como escapar. É como se todo o ambiente fosse se fechando, sabe? Meio claustrofóbico até. Eu achei isso um elemento muito bacana de terror, sinceramente. Achei muito criativo. Realmente dá uma certa angústia, uma agonia, porque elas estão cada vez mais cercadas ali nisso, sabe? É um filme um pouco estranho. Eu vou ser honesta com vocês, eu provavelmente não consigo explicar porcaria nenhuma desse filme, porque ele é um filme esquisito, é um filme que tem muita coisa que eu acho que você acaba interpretando da sua forma. É um filme bem complexo, bem enigmático, e é por isso que eu gosto tanto dele, sinceramente. Eu acho que esse é o tipo de filme que só assistindo mesmo pra entender do que eu tô falando. Olha, eu vou ser sincera com vocês, eu escrevi um roteiro pra esse vídeo, mas a história desse filme é tão estranha que eu me perdi bastante. Agora, voltando a falar do filme sem spoiler, eu acho que é muito interessante quando a gente descobre alguma coisa esquisita assim no cinema brasileiro. Tem vários outros filmes brasileiros de terror também, que são bem esquisitos, que eu pretendo comentar mais pra frente. Eu vou ser honesta com vocês, estou sempre descobrindo coisas novas, apesar de que esse filme eu já conhecia há um tempinho, já tem quase um ano que eu assisti, mas só fui comentar dele agora. Só que assim, eu acho muito interessante como a gente tá sempre descobrindo coisas novas. Provavelmente existem vários e vários outros filmes misteriosos desse estilo por aí, que eu não descobri ainda. E eu acho divertido pensar que existe e que eu vou descobrir um dia. E é isso. Você já assistiu As Filhas do Fogo? Se você assistiu, o que você achou? Qual foi a sua interpretação sobre esse filme? O que você pensa a respeito desses filmes que estão perdidos, digamos assim, que não estão disponíveis? E se você souber de algum lugar que dê pra assistir esses filmes nas cópias originais, eu vou ficar muito feliz, porque eu gostaria muito de assistir. Se vocês souberem, sabem, de que existe realmente algum projeto pra isso, me avisem, que eu vou ficar desesperada pra poder saber mais. E se você souber algum outro filme brasileiro, principalmente, ou não também, que tenha uma vibe parecida, me recomenda pra eu assistir, beleza? E é isso, pessoal. Talvez o vídeo tenha ficado um pouco confuso, porque é um filme confuso e eu fiquei confusa falando sobre ele. Mas eu acho que dá pra iluminar um pouco a cabeça de quem não assistiu ou apresentar também. Quer dizer, eu me confundi toda. Era pra falar alimentar a cabeça de quem já assistiu e apresentar. Ai, enfim, eu tô confusa. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E muito obrigada por assistirem. E muito obrigada pelos 3.000 inscritos. Sim, eu tô agradecendo de novo. Enfim, é isso. E até mais.